Fala, Investuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Investevo. Essa é mais uma aula do mini curso gratuito de MetaTrader 5. Assista sempre às aulas na ordem. O link da playlist está na descrição. Final de expediente na Bolsa de Valores e finalzinho do minicurso chegando também, mas eu não poderia deixar de passar para vocês aqui um pouquinho sobre Trailing Stop, algo um pouquinho mais avançado, mas é interessante você enxergar as possibilidades e saber que isso existe realmente no mercado, beleza? Bom, eu vou tirar um pouquinho o zoom aqui e você pode ver que muitas vezes acontecem grandes movimentos de muita subida, como teve aqui, ou muita descida, como teve aqui, e isso acontece quase todos os dias. Tá vendo aqui uma grande descida, uma grande subida, uma grande descida, uma grande subida, e é muito difícil a gente adivinhar quando que isso vai acontecer, obviamente, né? É muito difícil você prever isso aqui. Mas quanto mais você opera no mercado, você vê que não é algo tão raro também, se você tiver a estratégia certa para isso, tá? Então, dá para fazer Trailing Stop no MetaTrader 5? Dá. É intuitivo? Não. Então, primeiro você precisa entender o conceito, ou seja, o que é o Trailing Stop, como que funciona essa teoria e na prática como que eu teria que fazer a utilização desse tipo de ferramenta, porque fazer manualmente dá, mas é mais chatinho, beleza? Então aqui, vamos pegar um exemplo aqui de movimentação. Então tem essa queda toda aqui, mais cedo aqui teve essa grande subida, no começo do expediente então essa grande descida, enfim, então de novo, não dá para você adivinhar quando que isso vai acontecer, tá? Mas, olha só que bacana. A gente vai rabiscar juntos aqui e você vai entender direitinho como é que funciona esse Trailing Stop, tá? Eu vou fazer bem devagar. A ideia é que o iniciante entenda perfeitamente o que é, beleza? E aí fica muito mais tranquilo. Como a bolsa já encerrou o expediente, a gente tem o gráfico parado e tá aqui o preço em 136.400, beleza? Então o que eu vou fazer? Façamos de conta que por algum motivo a gente analisou isso aqui e falou, caramba, o gráfico vai, sei lá, subir, tá? Por exemplo. Então, tem a estratégia, fez o setup, beleza. Então, se você já ia entrar aqui por algum motivo, tudo bem, o Trailing Stop parte disso. Não é brincadeira, não é sorte, é utilizá-lo em algum lugar que você de fato já entraria, tá? Então faz de conta que a gente entraria aqui, sei lá, comprado, por exemplo, tá? Bom, eu viria aqui, nova ordem. Eu não gosto dessa coisa de execução bolsa, eu prefiro sempre o ordem pendente. E aqui sempre utilizar então o Buy Stop ou Sell Stop. No caso a gente vai entrar comprado, então é Buy. Se fosse vendido seria Sell. Então Buy Stop. Qual o volume? Aqui tanto faz, né? Cada um vai utilizar a calculadora e ver como é que está o bolso aí, né? Mas aqui pode deixar 10, por exemplo, tá? E beleza. E aqui, preço, qual é o preço de entrada? Então a gente vai entrar, faz de conta que aqui ainda não é o momento, né? Então a gente vai entrar aqui em 136.500, que seria um pouco mais acima. Então assim, ó, se continuar subindo, a gente vai entrar, por exemplo, né? Qual seria a perda máxima? Se eu estou entrando comprado, gráfico para cima, a minha perda se dá para baixo e vice-versa. Então eu vou pôr aqui assim, ó, perda máxima 136, vamos fazer algo simétrico aqui, né? 450, tá? Então 50 pontos abaixo, ou seja, se ele descesse, eu perderia. Mas se ele subir 50, eu ganho. Esse aqui seria exatamente o tipo de operação para a gente fazer se fôssemos buscar esse alvo simétrico. Então aqui está feito, beleza, eu vou colocar a operação, está desenhada aí as nossas linhas, tá?
Então a linha do meio é a linha de entrada. Se a gente está subindo, né? A linha de baixo é o stop e a linha de cima é o alvo. Então aqui é o padrão que a gente já viu, você já entendeu como funciona, não tem segredo. Então o gráfico está subindo, maravilha, né? Deixa eu só pegar uma outra ferramenta que eu não utilizei aqui até o momento, que eu acho que é bem interessante de eu rabiscar a tela com vocês, beleza? Eu não vou nem pausar a gravação, mas fica bem mais tranquilo para vocês aí também, né? Seguinte, o gráfico está aqui, né? Beleza. A nossa entrada se dará caso o gráfico atinja essa linha do meio aqui. Beleza também. E você já entendeu então que se o gráfico, a partir do momento da nossa entrada, tocar lá em cima, a gente tem 50 pontos no bolso. Mas se ele voltar e bater aqui, a gente tem 50 pontos de perda. Ou seja, você já sabe o máximo que você vai ganhar e o quanto você pode perder. Tá? Então isso aqui é o tipo de ordem aí que a gente chama oco, né? Ordem cancela a ordem, então a de cima pode cancelar de baixo, vice-versa, etc. Simples assim. Simples, simples, simples assim. Agora, como que funciona então o trailing stop, né? Deixa eu pegar aqui então agora a nossa ferramenta de volta. E é o seguinte, você coloca a sua ordem como pendente. Eu não gosto realmente daquela coisa de execução a mercado, a bolsa, né? Então eu prefiro ter tudo desenhadinho assim. E o que eu faria aqui então? Você vem, a primeira coisa que você vai fazer, você cancela, né, botão direito aqui, ó, em cima da linha, no caso de TP, né, a linha do alvo, do lucro, ó, cancelar lucro máximo. Por quê? Porque você não sabe qual será o seu lucro máximo se o gráfico continuar subindo. E essa é a graça realmente do trailing stop, né? Então, eu vou modificar e colocar ele mais para cima? Não. Eu vou simplesmente cancelar ele. Eu posso deixar sem alvo isso aqui. Então, a partir de agora, a gente tem duas linhas. A linha que marca a nossa entrada e o stop. Beleza, né? Então, o que é legal? Você vai analisar e aí, caso o gráfico suba, né? Deixa eu pegar a outra ferramenta aqui de novo. Agora sim. Então, se continuar subindo aqui o nosso gráfico, essa primeira linha é o stop, não é a entrada ainda, né? A nossa entrada continua sendo aqui em cima. Então, como você não tem lucro máximo, você não tem mais o TP definido aqui, o que você vai fazer? Você vai acompanhar essa movimentação, beleza, o gráfico está subindo, show de bola, está indo na direção lá que você queria, maravilha, opa, entrei. Então, a partir daqui está valendo, né? Show de bola, o gráfico está subindo, subindo, subindo. Aqui seria para você colocar o dinheiro no bolso, por exemplo, né? Então, nesse momento aqui, exatamente nesse momento, o que você faria? Você vai falar assim para o MetaTrader: eu não quero colocar esse dinheiro no bolso, eu quero pegar o meu stop e mover ele para cima. Então, esse stop que está na parte de baixo aqui, ele vai passar para o lugar da entrada da operação. Por que isso? Porque aqui em cima, sendo o seu novo stop, caso o gráfico que está lá subindo, né? Beleza, ele retorne, você não vai ser estopado com prejuízo, vai bater aqui no 0 a 0, porque você subiu ele. Então, o legal, o que é? Quando tiver nesse momento, então beleza, aqui você fez sua operação, o gráfico continuou subindo, então nesse momento que você pegaria o lucro, o que você precisaria fazer aqui? Extremamente simples, né? Se a gente está trabalhando aqui com a distância, por exemplo, de 50 pontos, né? Bastaria fazer o seguinte, né? Bastaria você vir na sua linha de stop, no momento que estivesse lá em cima já, né? Pagando aí 50 pontos, por exemplo, né? E você faria o seguinte, botão direito no stop, mover a perda máxima, trailing stop, e no caso aqui, 50 pontos. A partir do momento que você clica aqui, ele já obedece na hora, ou seja, ele sempre vai se movimentar, o stop, né, a 50 pontos lá da onde está o preço, beleza?
Na prática, como que ficaria isso, né? Eu acho mais legal a gente desenhar aqui mais uma linha só para você entender. Então, por exemplo, aqui a gente está com a linha aí, vamos colocar nos 550, por exemplo, né? Então aqui estaria sendo, né, o seu momento aí de colocar 50 pontos no bolso anteriormente. Como você optou por trailing stop, quando você chegou aqui, nesse momento, você fez justamente esse comando que eu falei, de clicar com o botão direito no stop, mover a perda, 50 pontos. O MetaTrader faria isso aqui, ó, subiria o seu stop para o seu ponto de entrada. Então, a partir desse momento, conforme eu disse antes, caso o gráfico descesse, beleza, você não colocou dinheiro no bolso, né? Poderia ter colocado, mas não pôs, mas ele desceu e ficou no 0 a 0, né? Então você não teria prejuízo nenhum aqui. Agora, existe a possibilidade desse gráfico continuar justamente subindo, né? Então deixa eu ver aqui como é que eu desenho de forma permanente para vocês. Então vamos supor que o gráfico fez isso aqui, tá? Como acontece algumas vezes, né? Então o que aconteceria aqui? Você optou por não colocar o dinheiro no bolso, o preço está aqui, você moveu o seu stop para cá, legal. O preço vai continuar subindo, legal, né? Tá subindo, subindo, subindo. Então, a cada 50 pontos que o preço subir aqui, vamos colocar, por exemplo, 600 aqui, você vai ter justamente, né, o stop sendo movido. Então, por exemplo, aqui ele estaria em 550 nesse momento aqui, né? Então, olha que legal. Agora, se o gráfico descesse, você seria sim estopado, mas o seu stop está lá em cima, né? Tá lá em cima. Então, não tem nada a ver mais com a posição inicial. Então, a gente pode até desenhar aqui. Olha que bacana. Eu vou deixar essa linha de baixo aqui nos 450 e vou deixar essa aqui nos 500, né? Vamos deixar certinho aqui. Beleza. Então, agora, por exemplo, você foi estopado, mas com dinheiro no bolso. Então, é como se você trabalhasse assim, de degrau por degrau. Então, enquanto esse gráfico estiver subindo, o seu stop também vai subindo. A hora que ele reverter, ele toca no seu stop. Você não vai ser estopado lá no seu stop original, lá no primeirão que você configurou, entende? E isso é muito legal. E, obviamente, vai chegar algum momento, né? Afinal, não tem nada de perpétuo nisso, que seu gráfico de repente, pum, caia, né? E aí, tá tudo bem também. Por quê? Porque você foi movendo o seu stop, movendo, então o preço foi subindo, stop moveu, preço subiu, stop moveu, beleza. Então o preço chegou até lá no 136,780, por exemplo, e aí ele reverteu, mas aí você colocou seu stop aqui em cima, e no início ele estava lá embaixo, lembra? Então você tem um stop com muitos pontos já garantidos aí no bolso, né? Então essa é a grande vantagem do trailing stop, do stop móvel. E aí uma última forma que eu acho interessante você enxergar também, porque o trailing stop acaba sendo confuso para iniciante e tal, mas realmente não tem nada de absurdo, né, para a gente entender e tudo mais, é o seguinte, deixa eu ver como é que eu tiro aqui a rabisqueira da tela, agora sim. Eu gosto de pensar o seguinte, né, quando eu comecei a estudar isso e etc., imagina aí um retângulo, né? É muito simples de internalizar também dessa maneira, você vai perceber. Bom, seguindo o mesmo exemplo aqui, etc., né? Então faz de conta que a gente fosse entrar aqui na faixa ali dos 136.500, então 50 pontos para cima alvo, 50 pontos para baixo stop. Nesse caso a gente não trabalha com alvo, né? Trailing stop você não tem alvo, você só tem o stop se movendo. Então a visualização, na minha cabeça, que faz muito sentido, é a visualização de retângulo. Como assim, Tevo? Olha só que bacana, né? Na minha cabeça tá assim, ó. Onde que tá o 136.500 aqui? Mais ou menos por aqui, né? Então a linha de cima é a minha linha de entrada, a linha de baixo é meu stop. Então essa linha estaria mais ou menos posicionada por aqui, mais ou menos isso, né? Então, no meu pensamento fica desse jeito assim, bom, se o gráfico subir,
vai tocar lá, vai executar minha ordem. Se for um pouquinho para cima, eu não vou pôr dinheiro no bolso, como eu colocaria antes. O que vai acontecer é uma movimentação desse retângulo. Por quê? Porque a mesma distância que eu defini ali vai sempre se repetir. Então, a partir do momento da entrada ali que eu defini o trailing stop, eu estou falando assim, ó, mova-se sempre, por exemplo, 50 pontos em relação ao preço atual, beleza? Então, olha que legal isso. Por quê? Porque o preço ele se move de forma simétrica, mas ele não faz isso aqui, né? Ele não vai achatando, por exemplo. Então ele vai se movendo, mas caso o mercado caia aqui, ele faz isso aqui, ó. Ou seja, ele achata até o stop. Então o movimento de subida eu não perco. Vai acontecer em algum momento o stop quando esse preço fizer a reversão, né? Então vamos rabiscar na tela aqui, para ficar mais fácil também de você guardar essa informação. Só como exemplo também, deixa eu colocar aqui. Faz de conta então que o gráfico fez isso aqui, ó. Deixa eu pegar só a ferramenta certa. Faz de conta que ele fez isso aqui e tal. Pá! Beleza. O que aconteceria nesse cenário aqui, né? Deixa eu só colocar aqui, beleza. Então, olha só. Nesse tipo de situação, a gente teria entrado ali na faixa, né, dos 500, né? E aí, beleza. O gráfico vai subindo, né? Vamos colocar aqui de novo. O gráfico foi subindo, a gente colocou até aqui em cima, beleza. Mas em algum momento ele voltou. Então, aqui eu já teria sido estopado, mas com tudo isso de movimento dentro do bolso, beleza? Então, quando você pega movimentos maiores, é muito legal, por quê? Porque várias vezes você vai aproveitar, né, esses grandes movimentos assim que tem, que, por exemplo, vai um movimento bem longo, que demora para reverter de fato, né? E quando isso acontece, é que realmente, então, é o melhor dos mundos. Ou seja, você tem esse pensamento de retângulo, subindo, então é muito ponto, né? Ponto para lá, ponto para cá, tudo entrando no bolso aí, show de bola, subindo. Não tem problema essa coisa de, putz, chegou lá em cima, hein? Não tem problema, porque, pô, bateu lá em cima e voltou. Mas olha só o tamanho do espaço aqui, a quantidade de pontos que você colocou no bolso, né? Então, assim, trailing stop é muito legal. E a ordem é basicamente essa. Você realiza a sua entrada, quando tiver no momento que já estivesse te pagando algo, você fala, não precisa pagar não, eu quero é mover o meu stop. E numa distância de X pontos, que vai de acordo com a sua estratégia. Então é isso, um grande abraço e até a próxima aula.